Nem só de soja, milho e boi vive o agronegócio e a agropecuária, Lara. Exatamente, porque olha, a gente fez uma maratona falando de soja, falando de boi, mas hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro e nós vamos trazer muitas novidades aqui para vocês, coisas que eu mesma não tinha nunca ouvido falar. Você já ouviu falar numa berinjela redonda? Pois é, nós vamos falar sobre isso hoje também. Também, é isso aí. Então a gente trouxe aqui um profissional da área da produção de hortaliças. Então fica com a gente aqui nesse episódio desse podcast que tá imperdível. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vindo para mais um querido episódio aqui do nosso podcast Agro2. Já tava com saudade, viu, Lara? Ah, pois é, você me abandonou na semana passada, né? Não veio, não participou. Eu falei, mas eu te perdoo, que foi por uma boa causa. O Pedro estava doente. Eu falei para vocês, não precisava desesperar, que ele ia voltar. Seja bem-vindo novamente. E este ano, aqui no Agro2, muito bom aqui sua presença, para a gente ficar aí trazendo todas as novidades do mundo do agro para vocês. E vocês que estão aí escutando a gente, ouvindo a gente, vocês já estão seguindo a gente em todos os nossos portais? Vocês sabiam que nós temos um portal de notícia, que nós temos um canal de corte? Tem o Instagram também, você está sabendo de tudo isso? Fala aí pra gente, Pedrão, quais são os endereços? Então você pode seguir a gente lá no @portalagro2 no Instagram. Né? Nós temos aí o canal de cortes, como a Lara bem disse, então é só você digitar aí na busca do YouTube, Cortes Agro2, que você já vai cair direto no canal de cortes, que às vezes você tá meio apressado ali, meio sem tempo para assistir o episódio completo, né, que são geralmente de 1 hora, lá você vai encontrar os highlights, os melhores momentos para assistir de mais suave, viu? É isso aí. Ah, e tem também o nosso canal de notícias, www.agro2.com.br. Todo dia com notícia atualizada para você. E aí, Pedrão, o nosso convidado de hoje? Vamos para o nosso convidado de hoje? Bora! Então, o nosso convidado de hoje, ele é engenheiro agrônomo, trabalha numa multinacional holandesa que é especializada na área de sementes de hortaliças. E não podia ser diferente, né? Da melhor faculdade de agronomia do mundo, né? Você já sabe qual que é, Você já sabe né? qual que é que você está assistindo aí, que é a querida UFG, meu parceiro, amigo contemporâneo de curso, que é o Thiago Sampaio. Como é que você está, Thiagão? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Lara. Obrigado pelo convite. Que bom, Thiago. Bom demais que você aceitou aí nosso convite para falar de um assunto que nós costumamos trazer pouco aqui, e um assunto diferente também, igual eu falei no comecinho, não vai ser agora que a gente vai falar sobre isso, mas no comecinho eu falei sobre essa berinjela redonda, também tem a couve-flor roxa, então são espécies diferentes, então a gente também vai comentar sobre a modificação das sementes dessas hortaliças, então a gente já falou sobre hortaliças aqui no podcast, mas hoje eu te garanto é uma pegada diferente, então fique com a gente até o final. É isso aí, e olha só, viu, para conseguir trazer o Thiago aqui não foi fácil, porque você sabe que hortaliças, a safra, ela é eterna, ela é contínua. Não é igual soja e milho, que é só agora aqui no começo, final de janeiro, fevereiro, não, filho. É o tempo inteiro. Porque todo dia no almoço, você pode olhar na sua refeição aí que tem uma folhinha. Eu tenho certeza, um tomatinho, uma berinjela. Então, se você está consumindo hortaliças, agradeça aos horticultores que trabalham de maneira incansável. Lara. Dia e noite. Você sabe que eu vindo para cá, Thiago, eu estava pensando nisso. Falei assim, dentro dessas plantações que nós temos no agro, eu acredito que a hortaliça ela deve ser bem desafiadora. Porque, assim, são leguminosas tão sensíveis, né? São alimentos tão sensíveis que a gente vê até mesmo na gôndola do supermercado. Eu fico imaginando o trajeto. Quando ela sai lá da horta, quando ela tem todo o transporte, e a gente sabe que são folhas que são muito sensíveis ao calor, ao frio. Como que é feito essa logística para que o produto chegue fresquinho ao consumidor final? E eu vejo também que em poucas horas aquilo que está na gôndola perde rapidinho. Deve ser uma dor de cabeça trabalhar com hortaliça. Por favor, esclareça essas minhas dúvidas, porque eu falo assim, não deve ser fácil. Mas antes de você esclarecer a dúvida dela, só se apresenta para a moçada aí. É verdade. Porque você já está acostumado, né, gente? Eu sou uma pessoa acelerada, ansiosa. Eu sou igual menino, sabe? Que tem uma novidade. O podcast começou agora, a Lara já está lá em Tumbiara, já quase. Nós estamos aqui eu sou aquela assim, agoniada, sabe? Tem tanta dúvida que eu já quero saber tudo. Thiago, desculpa.
Desculpa, Thiago, perdão. Apresente-se, por favor. Não, meu nome é Thiago Sampaio, sou agrônomo, formado na UFGI, também junto com o Pedro, o pessoal aí que formou na nossa época lá. E já tem 5 anos que eu trabalho na Rixuan, mas já tem 10 anos que eu trabalho no mercado de hortaliças aqui na região de Goiás. Você formou e já foi trabalhar com horta direto? Sim, sempre com semente, sempre na parte de segmento de semente de hortaliças. Então, essa dificuldade que você comentou com a gente, Lara, é uma grande barreira para o crescimento da horticultura, tanto em Goiás como no Brasil. Isso é real mesmo. Isso é real, porque a gente vê muito produtor de soja e de milho, porque a soja e o milho não é perecível igual a hortaliças. Exatamente, essa que é a você vai lá, dificuldade. estoca, saca e fica tranquilo na sua casa. Você colheu de manhã, até de tarde você tem que ter vendido também, que se ficar pro outro dia também... Já era. Isso, então, a gente tá vindo com materiais aí geneticamente melhores, mais tropicalizados que a gente fala, né? Para aguentar mais doença, com o pós-colheita melhor, de tomate, de alface, de berinjela, igual você comentou, de couve-flor. Desde o começo, o produtor, depois de colher, já saiu um material com mais pós-colheita e com mais qualidade para chegar na mesa do consumidor. Você fala mais resistência? Isso, entendeu? Então, tipo assim, você pegar um tomate, por exemplo, que tem uma casca mais firme, uma pele mais firme de pós-colheita de qualidade, então ele vai aguentar aí 7, 14, até 30 dias na gôndola do supermercado, comparado com os materiais mais antigos, entendeu? 30 dias numa gôndola do supermercado, um tomate. Isso aí mostra o claro trabalho do melhoramento genético, né? Em cima de pontos que são melhorados a cada geração, né, Thiago? E sempre também colocando resistência à doença, né? Igual o Pedro comentou, a virose, vira-cabeça, geminivírus, ou então nematóide. Então, a gente sempre tem que trabalhar nesse ponto. Mas em relação aos grãos e às hortaliças, a questão de doenças é muito parecido, assim, não incide mais. Mas em questão das hortaliças, a gente observa que a parte de hortaliças é mais sensível a período chuvoso. Ah, tá. Entendeu? Então, aqui em Goiás, que o período chuvoso começa em outubro, novembro, e vai até fevereiro, março, a gente repara que as hortaliças sofrem mais nesse período chuvoso. Então, aparece mais fungo, mais bactéria nesse período. Então, a dificuldade do produtor é essa. Isso vai muito da questão também dos manejos que o produtor tem que usar nessa época, né? Sim. Porque na época do período das secas, digamos que é o auge, o pico da produção das hortaliças, que é o momento que o horticultor utiliza para, digamos, fazer um colchão para passar a chuva mais tranquilo. Porque você pode reparar aí no supermercado mesmo, né, Tiagão? Na época de chuva, as hortaliças aumentam de preço. Natural. Por quê? Porque é um produto que vai ficando escasso. Vai ficando difícil para o produtor produzir na chuva, né? Isso mesmo. Até com soja e milho também, Pedro, porque igual a gente viu esse ano aí, os problemas de chuva da seca no sul, no Mato Grosso do Sul. Então, tanto hortaliças como a parte de grãos, o que rege o mercado é a lei da oferta e da procura, né? Então, quanto mais oferta que você tem, então baixa o preço. Então, no período chuvoso que a gente fala, que é o período de verão, mais chuvoso e quente, então as hortaliças baixam a oferta por conta dessas doenças, entendeu? Então, a pressão de doença e de problema é maior, então a oferta vai abaixar, então o preço vai ter que ir lá em cima. E agora a gente tem um fator novo também na questão... Novo assim, né? Que já não é novidade pra gente, mas que acaba impactando também, que eu vejo, Thiagão, é a questão da alta do petróleo, né? Do barril de petróleo que vai estar subindo, vai bater $100 aí, eu acho. E a gasolina a gente vai ver bater aí a R$9, R$10. Isso aí também é uma cadeia, né? E tudo isso acaba que vai impactar no custo de produção do produtor para até chegar na ponta, né? Sim, porque também tem a questão do escoamento desse material, desse produto. Então, é uma cadeia. Eu falo assim que está tudo interligado. Sim. Não tem como a gente falar separadamente. Mas eu quero que você me mate essa curiosidade, gente. O momento que o produtor ele tira lá da terra até chegar na gôndola do supermercado e ser comercializado, demora quantos dias para ele descartar esse produto? Isso aí vai depender muito da região, produtor e aonde que ele está entregando, Lara. Normalmente, tipo assim, que a gente fala que são hortaliças mais perecíveis, igual alface, essas coisas que é mais folhosa que a gente fala. Então, tem que ser um período de entrega mais curto. Então, bom comprar do vizinho. Isso. Então, tipo assim, você vai comprar numa feira, numa feira livre aí, você tenta comprar uma alface, uma coisa mais fresca. Então, de um dia para a noite, você tenta comprar. Sim, porque perde realmente
realmente muito rápido. Então tipo, é mais parecível. O pessoal da feira ali que você tava vendo ali na banquinha começou a colher 4 horas da manhã. Isso. O produto para 8 horas da manhã E você tá lá no mercado. Se ele não vendeu aquela alface, aqueles folhosos ali, ele perdeu. Não, aí dura até uns 2, 3 dias aí, um caminhão refrigerado, ou então na gôndola do supermercado. Uma câmara fria, né? Uma câmara fria. Então, o que o produtor tem que começar a enxergar é procurar tecnologia, tanto de semente como de pós-colheita na gôndola do supermercado refrigerador, então no caminhão, entendeu? Refrigerado. Tudo que ele vai, tipo assim, baixar a temperatura para melhorar a pós-colheita dele. Então diminuir ele tem o metabolismo, né, da planta. Tem que diminuir esse metabolismo para a planta resistir um pouco mais. Resistir um pouco mais. Até porque quando você arranca a planta, ela não morre de uma vez, né? Ela vai morrendo devagarzinho, né? Então, quando você diminui essa temperatura, você quase que paralisa consegue um pouco esse É um ponto movimento. interessante que você comentou, Pedro, até a gente vê as alfaces hidropônicas, né, que a gente fala, né? Aquele cultivo de alface na água. A gente põe a água com nutriente para a raiz absorver. Então a gente observa que a alface hidropônica, ela tem um melhor pós-colheita do que uma alface do solo. Por conta disso. Então o produtor arranca do solo sem raiz, sem nada e leva para o supermercado, e a hidropônica ele colhe com raiz e tudo. Sim. Entendeu? Então com raiz ela vai durar um pouco mais do que a alface do solo convencional. Mas também a hidropônica envolve investimento maior por parte do produtor. Sim, que ele tem que ter uma estufa, o perfil de hidropônico, diferente do produtor de campo aberto, né? Entendeu? Aí tem que ver qual é o perfil do produtor, né? Isso. Qual é o investimento que ele quer fazer. Ele quer fazer um investimento mais baixo e cultivar no solo, ou então na parte de hidroponia. Então, como você falou, com os perfis de hidroponia, com telado, ou então com plástico. Tem que ver tudo isso. Mulch. E hoje, então, existem várias formas de manejo. Sem ser em campo aberto, o produtor ele pode escolher qual tipo de investimento que ele quer, qual tipo de dor de cabeça que ele vai querer e quanto ele vai querer ganhar. Porque também essa hidropônica ela é também um pouco mais cara. Sim, então, igual o Pedro comentou, a parte de investimento fica mais cara, né? Então, tipo assim, o custo de produção de uma hidroponia, o pé da alface é bem mais caro que um pé de alface convencional no solo. Entendeu? Então o cara tem que saber colocar qual seria o custo de produção dele para ele vender depois mais caro no supermercado, senão ele não vai pagar a conta depois. Tiagão, mas assim, é porque eu já rodei muito nesse mercado de hortaliças aí, a gente roda bastante, a gente vê que muitos produtores de horta, cara, o produtor de soja, de milho, né? Acho que contextualizando fica melhor. O produtor de soja de milho, ele é um cara muito mais preocupado, por exemplo, com a gestão da fazenda como um todo, dos números, porque o investimento é muito mais alto. Sim. Apesar de que a hortaliça, o retorno é extraordinariamente excelente, né? A gente vê produtores aí com mais de 200, 300, 400% num pé de alface. O cara gasta ali R$1 para produzir o pé de alface e vende por R$3, R$4. Então, assim, a margem é boa. Mas só que tem muito amadorismo ainda, né, Tiagão? A galera não tem uma planilha de Excel, elas não têm um sistema de controle efetivo. Você já percebeu isso? Já, isso aí acho que por conta disso também que a hortaliça não está crescendo tanto no Brasil como nos outros países. A gente compara o Brasil com a Europa tem bem mais estufa, bem mais grupos maiores de hortaliças comparado com o Brasil. Então, eu sempre falo isso pro produtor, isso aí que você está falando, mas é difícil o produtor mais antigo enxergar isso. Quando você chega numa propriedade e se pergunta qual é o seu custo de produção, o cara não sabe nem errar, entendeu? Não sabe nem falar o que está fazendo. Então, ele tem que ter isso aí. Aí até os outros órgãos aí governamentais, tipo o Sebrae, Senai, esses outros aí, estão ajudando a gente aí com a parte de consultoria, para ajudar o produtor a fazer a parte de a entender gestão. Um pouco mais do negócio dele. Sim, entendeu? Porque a gente percebe isso também, apesar que na soja e no milho, como você bem disse, tem mudado a cabeça do produtor. Mas quando a gente fala numa menor escala, uma menor produção, ele ainda tem a cabeça difícil de se expandir. Ele está ali ainda na caderneta, anotando, não tem noção se ele está ganhando ou perdendo, aonde que o dinheiro dele está sendo escoado, né? Além da produção. Eu vejo muito assim, eles ficam assim, minha hortinha é pequena, o meu negócio é pequeno, mas tipo, você vai conversar com o cara, pessoal, tem que pagar lá a ferragista que você tá devendo na ferramenta. O cara arranca um bolo de dinheiro desse tamanho do bolso aqui, ó, e tira a nota de 100 lá e paga, entendeu? Então, assim, porque é muito dinheiro picado, né? Porque o pé de alface, R$3. Sim. A couve, R$2. Enfim, cada região tem seu preço. Então, vai juntando aquilo no final, dá uma pacoteira. Sim. E aí ele meio que perde o controle, cara.
Se não tiver um controle efetivo, bagunça. É igual porque você comentou, como é que o produtor vai vender o pé de alface a R$2 se o custo de produção dele é R$1,80, R$2? Então ele tem que ter uma noção de qual é o custo de produção dele para ele colocar a margem de lucro dele, entendeu? Esse que é o ponto que o pessoal tem que enxergar. E na pandemia, para vocês terem uma noção, preço de fertilizante aumentou 100, 150, 200%. Verdade. Entendeu? Sim. Então, um cara que plantava alface hoje, e uns 2 anos atrás, o cara está vendendo alface a R$1,50 o pé. Se ele vender a mesma alface a R$1,50 hoje, ele está perdendo dinheiro. Tá pagando. Entendeu? Então, o cara tem que ter isso na ponta do lápis. Tem que saber fazer essa conta. Sim. Mas agora eu queria que você falasse um pouco da sua empresa, que você trabalha, a empresa que você trabalha, que tem um nome diferente. Eu já cheguei falando aqui pro Thiago. Falei assim, Thiago, tem alguma descendência japonesa no nome dessa empresa? Ele falou, de jeito nenhum. Então fala um pouquinho pra gente da empresa que você trabalha, qual que é o serviço que ela oferece. E como é que pronuncia o nome? Exatamente, que eu nem ousei tentar falar para vocês. Vou deixar ele falar. A Rixuan é uma empresa holandesa de semente de hortaliças, diferente das outras empresas. A Rixuan é 100% semente de hortaliça. Tem muitas empresas no mercado concorrente da nossa que tem também a parte de defensivo químico. A Rixuan não, é 100% semente de hortaliça. Só semente. Só semente, entendeu? Aí a nossa empresa já tem mais de 10 anos que está no Brasil e nas principais regiões produtoras de hortaliça a gente tem representante, entendeu? Então o trabalho que eu faço aqui em Goiás, em Brasília, também tem representante em São Paulo. É a distribuição dessas sementes. Isso. Você cuida de qual região, Thiagão? Eu faço Goiás, Brasília e a parte do Triângulo Mineiro. Araguari, Uberlândia. Então você só dorme em Goiânia no final de semana. Só no final de semana. Isso mesmo. E eu achei interessante, entrei no site da empresa, eu dei uma olhadinha ali e eu vi assim, que ela tem 2 sedes, me corrija se eu estiver errado. Sim. Uma em São Paulo e outra no Rio Grande do Norte. Isso é proposital para o melhoramento dessas sementes, porque quando a gente fala de Sudeste e quando a gente fala do Nordeste, são climas totalmente diferentes. Isso. E a gente sabe que as sementes, elas se adaptam de maneiras diferentes e recebem de maneiras diferentes. Então, isso é uma estratégia da empresa? Sim, a Rixuan, 10 anos atrás, quando ela chegou no Brasil, Lara, ela chegou com genética mais especializada e focada em melão. Então, o nosso faturamento 10 anos atrás era praticamente todo de melão. Tudo Nordeste. Isso, no Nordeste. Só um parênteses, Thiagão. A Rixuan é holandesa, né? Holandesa, correto. Perfeito. Então, a gente tinha um portfólio bem curto e bem escasso com sementes mais tropicalizadas. Então, o passar dos anos que a gente foi ficando no Brasil, aí já foi trazendo materiais mais adaptados, de melão, de tomate, melancia. Mas essas matrizes dessas sementes, elas vêm de fora ou esse estudo, essa pesquisa São é de feita fora. aqui? A maioria das sementes nossas vem da Holanda para a gente começar a fazer testes aqui no Brasil. Para então, adaptar, né? Isso. Então, uma alface que a gente vai lá, a gente está trabalhando agora, uma alface americana, aquela de cabeça. Então, a genética vem da Holanda, a gente faz vários testes para ver se adapta no Brasil e depois a gente consegue lançar o material. E hoje, a gente tem 2 melhoristas contratados pela Rixuan para fazer genética própria para o clima brasileiro. Mas eles estão aqui no Brasil? Isso mesmo. Então, essa semente vem, vocês fazem os estudos aqui no Brasil e elas são adaptadas para o nosso clima e para o nosso solo. A gente faz os cruzamentos lá dos parentais para soltar um híbrido já tropicalizado, que a gente fala, mais adaptado para o clima brasileiro. Porque o clima brasileiro, as dificuldades são no verão, igual eu comentei. Então, muito chuva, muito sol, então aparece muita doença e os patógenos aumentam nesse período. Então, a gente tem que trabalhar com materiais mais resistentes por conta desse período, entendeu? Thiagão, agora me fala uma coisa aqui. Você sabe qual que é o tamanho do mercado de horta no Brasil? Cara, é muito grande. Isso aí, para ter uma noção, a gente faz o estudo de mercado por estados, né? Por regiões, né? Aí, no final do ano, a gente faz o estudo lá e quanto que a Rixuan participa, a gente fala por market share, né? Market share. Isso mesmo. Então, cada região tem uma participação da Rixuan de semente de hortaliça, né? Então, assim, digamos, se atende mais o produtor final ou se atende mais viverista, produtor de muda? Porque o hortaliça usa muita muda, né? Sim. Muito transplantio. Então, o trabalho nosso é focado mais no consumidor final, no produtor, né? E também nas lojas. Então, a gente faz o trabalho de desenvolvimento da semente e põe a avaliação para o produtor. O produtor avaliou, Thiago, esse material aqui dá para lançar com o padrão que eu tenho
do mercado. Ficou parecido, ficou melhor, a gente vai lá, apresenta o material para a loja e consegue vender para a loja o mercado para ela redistribuir. Para espalhar, né? Para ela redistribuir porque a capilaridade da loja é maior, né? Então a gente não consegue, tipo assim, igual o produtor de alface, igual o Pedro comentou. Tem 200, 300 produtores em Goiânia, então eu não consigo só uma pessoa visitar atender todos. E então, todo tanto que produzir é pouco, né, Thiago? Isso, entendeu? Então, tipo assim, o consumidor, igual Goiânia, Brasília, igual aqui na nossa região, é um consumidor exigente. Então, se você entregou uma semente de qualidade, um produto de qualidade, a dona de casa aí vai comprar, né? Sim. Entendeu? A outra coisa que você comentou, Lara, que eu esqueci de falar, é em relação às estações experimentais da Rixuan. A gente tem um escritório em Olambra, a estação experimental também em Olambra. Né? Olambra. Em São Paulo. É porque a gente falou Holanda aqui. Olambra e São Paulo. Olambra é interior de São Paulo. Cidade das Flores. Cidade das Flores. Isso. E outra estação é escritório também em Mossoró. Por que em Mossoró? O mercado de melão e de melancia em Mossoró é muito grande. Vixe, gigante. Entendeu? Então, o que a gente fez? A gente colocou 2 estações estratégicas colocadas por conta disso. Então, a estação de Mossoró, a gente fica focado em melão, melancia e tomate determinado. Entendeu? Já a estação de São Paulo, a gente coloca os outros tipos de culturas. Pimentão, alface, tomate, entendeu? Então a gente tem 2 regiões para fazer os estudos de semente. E tem algum melhoramento nessas sementes que nós, enquanto consumidores, eu falo assim, realmente, esse melão aqui tá diferente. Esse melhoramento, o que ele impacta na minha vida? Ou é só na vida do produtor, na questão de doenças? Ou tem alguma coisa que eu falo assim, não, foi melhorado, ele tá mais doce, Sim. ele tá mais amarelinho. Falando nisso, como é que compra melão, hein? Porque eu nunca acerto. Tem que bater nele assim, né? Eu nunca acerto, gente. Ou eu sou... Pego assim, o ruim eu pego. Entendi. O sem gosto. Como é que a gente faz? A gente estuda o semente de hortaliças para todos os elos da cadeia saírem ganhando. Serem beneficiados. Isso, correto. Então, tanto o produtor como a revenda, como o consumidor final está ganhando, porque a gente vai tentar colocar resistência à doença, colocar mais produtividade, colocar mais qualidade no produto, que a gente fala BRICS, né? Isso, correto, Pedro. Então, o grau BRICS que a gente fala seria o tanto de grau de açúcar que o fruto tem. Então, tipo assim, uma melancia, um melão, quanto maior o grau BRICS dele, mais doce a fruta tá. Então, é possível fazer essa modificação. Sim, isso mesmo, entendeu? E como que eu compro o melão? Então, o melão, o pessoal até acha que o pessoal de Goiás não entende bem, mas o melão mais doce é aquele mais estriado que a gente fala. Sabe aquele laranjadinho? Não, aquele amarelinho mesmo, só que mais estriadinho, sem ser tanto liso. As estrias, isso. Quanto mais estrias tiver, mais doce é o melão, entendeu? Anotou aí a dica? Anota aí e faz o seguinte, quando você for comprar um melão no supermercado, tira uma foto e marca aí o portal Agro2 pra gente ver se você tá fazendo comprando direitinho. Estriadinho. Isso mesmo. Que trabalho. Toda hortaliça tem o jeito certo de até às vezes até a dona de casa sabe mais que eu, né? Que todo dia tá no supermercado, né, Pedro? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu falo assim, as donas de casa, raiz, que são aquelas antigas, que viviam o ofício somente de cuidar da casa, eu falo que elas têm mais macetes, elas entendem mais. Mas eu falo que a mulher de hoje, a mulher moderna, como ela está fora de casa o tempo todo, mas ela ainda cuida da casa e ela é a dona da casa, nós ficamos um pouco perdida nesses detalhes, assim, de estar atento. Que então, o que facilita? Às vezes, se você já tem lá um melão cortado, então a gente já vai lá e procura aquilo lá para facilitar a vida, né? Aí já olha aquela alface que está embalada. Falei, não, eu vou levar essa aqui, já está limpinha, embalada. Mas eu falo que essas donas de casas de hoje, do século XXI, como eu me incluo nelas. As donas de casa de air fryer, você está falando? Exatamente. Faço tudo air fryer, diga-se. Diga-se de passagem. Então eu falo assim, a gente não tem tantos macetes como o pessoal mais antigo, que observava mais, que tinha aquele tempo de ver, não, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom. Então eu falo assim, que o abacaxi, a melancia e o melão é um desafio na minha vida. Eu não acerto, às vezes eu prefiro não comprar porque eu não sei escolher. Entendi. Fico com medo de comprar um produto ruim. Isso aí foi interessante você comentar isso, Lara, que a Rixuan é das únicas empresas que a gente tem um profissional focado na cadeia, que a gente fala. O que seria esse profissional que a gente fala do chain? É um profissional que consegue linkar o produtor com o varejo. Chain? Que seria isso. É o nome dele? Não, seria uma função dele. Né? Falei que tudo parece japonês. Chain. Em inglês chama cadeia. De cadeia, né? Em inglês. Então, esse profissional da Rixuan é uma das poucas empresas de hortaliça que tem
tem esse profissional, seria um profissional que consegue ajudar o produtor a escoar a produção dele para o supermercado. E a Rix One tem um diferencial que a gente tem, é que você comentou que a dona de casa está com a parte de mais praticidade, essas coisas diferentes. É o termômetro. O que a Rix One tá lançando? A gente fala, tipo, a linha snack. São mini pimentões, mini pepino, entendeu? Mini pimentões cenoura. também, pimentão bloco, entendeu? Tipo, tudo para facilitar a praticidade da dona de casa. Sem falar também que quando você tem um produto menor, às vezes eu vou fazer uma salada em casa. Sim. Então eu sou a principal consumidor dentro da minha casa de salada. Então, se eu compro um pé de alface muito grande, ou se eu compro, então, às vezes, uma cenoura muito grande também, acaba que metade eu tenho que jogar fora, Sim. que fica ali na geladeira para outro dia, não fica tão boa. O pé de alface eu não consigo consumir em 3 dias, porque eu consumo lá em casa só a pessoa aqui que come. Então... Igual o Pedro conhece a nossa linha já, a gente tem uma linha de alface que chama Sala Nova. A alface, uma alface tipo gourmet, uma alface mini, que tem mais folhas que a alface convencional. Uma alface crespa normal, pra você ter uma noção, Lara, tem na faixa de 15 a 20 folhas. Uma alface Sala Nova tem na faixa de 40 até 60 folhas. Essa também atende bem em restaurantes. Isso mesmo. Mas então... ela tá começando agora, né, Tiagão? Assim, tá entrando agora no mercado, a galera ainda não... Inclusive, a gente até fala no nosso curso lá. Isso mesmo. Aí, em relação a essa alface Sala Nova, que até o Pedro comentou com os alunos dele, nos cursos que já tiveram, é uma alface diferenciada. Por conta de que, às vezes, igual você comentou, você compra uma alface muito grande, mas dura 2, 3 dias e já tá murcha. Já essa alface nossa, por ter mais folhas e sendo menor, ela tem um rendimento maior. E ela aguenta mais pós-colheita na geladeira. Entendeu? Então, às vezes, você vai comendo a alface aos poucos, dura mais do que uma alface crespa normal, entendeu? E além do mais, tipo assim, comparando com uma alface crespa, ela vai ter um sabor diferenciado. Se você comparar, tipo assim, você vai comprar uma carne no supermercado, um colchão duro e uma picanha. A picanha é mais saborosa, né? Sim. Você vai pagar um pouco mais caro na picanha, entendeu? É a mesma coisa que acontece com a hortaliça. A mesma analogia que eu ia falar sobre a alface crespa e a Sala Nova. Você vai pagar um pouco mais caro na alface Sala Nova, mas você vai ter um sabor melhor, uma textura melhor, um pós-colheita melhor. Tiagão, entendeu? Agora me explica aí. E a alface de hambúrguer? Sim. Porque eu sei que você que gosta de... Eu adoro sanduíche, cara. Se eu falar pra você, acho que depois de churrasco é a minha segunda prato preferido é sanduíche. E realmente tem hora que a gente pega um sanduíche que dá com aquele alface lá que não tá com aquela crocância. Ele tá murcho, cozido, tá esquisito. E tem alface específico para hambúrguer? Sim, a Rix One lançou ano passado uma alface chamada Lalique. É uma alface, a gente fala tipo cristal, tipo mais crocante. Essa alface, a gente fez os testes, Lara, pra você entender, ela aguenta bem mais a temperatura da chapa do que uma alface crespa convencional, entendeu? Da chapa ali onde passa o hambúrguer? Isso mesmo. Então a gente fez um filme, fez uma propaganda lá, fez um estudo, que ela aguentou bem mais esse calor do que uma alface normal. Então, a hamburgueria, pro pessoal que mexe com essa parte de sanduíche, então se você servir uma alface que tá lá mais fresca, sim, e menos com problema de murchamento, então seria bem mais atrativo, né? Isso, pro consumidor. Eu falo assim, eu sou apaixonada na tal da ciência, é tanta coisa para facilitar a vida da gente. E você estava falando das miniaturas, são quais então? Quais as miniaturas? A gente tem a família snack que a gente fala, né? É o mini pepino, o mini pimentão e os pimentões bloco também, que serão um pouco dos maiores. Todos esses têm um sabor mais acentuado e mais praticidade para dona de casa. O sabor é mais acentuado porque ele é menor, acaba que concentra mais? Não em relação a, tipo assim, se você pegar um pepino ou um pimentão snack da nossa linha, ele tem, você colhendo ele colorido, ou o pepino no tamanho certo, ele vai ter mais doce do que um pepino ou pimentão convencional normal, maior, entendeu? E fora a praticidade, para dona de casa, para criança. Sim. A gente tem uns pacotinhos, tipo assim, na faixa de 200 gramas, que vem 6 a 8 pepinos, entendeu? Pepino snack nosso. Então, a dona de casa pode levar para a criança no lanche da escola, introdução alimentar, né? Isso, então, em vez da criança pegar uma batatinha frita ou alguma fritura, ele pode levar um mini pimentão ou... Sem falar também que pode ser um petisco, no momento familiar de uma reunião, também pode ser servido com petisco. É só abrir e servir. Isso, é mais prático. Exatamente, é o que a gente procura. É isso mesmo, a dona de casa, a gente procura. menos trabalho. Menos trabalho, se não tiver que descascar de
picar, já é meio caminho andado. É isso mesmo. Então a gente tá lançando esses materiais assim para, acho que, ajudar a dona de casa e o consumidor que quer mais praticidade hoje em dia. Mas fora isso também, eu vi lá no site de vocês que existe uma berinjela redonda. Sim. E existe uma couve-flor roxa. Isso. Você tem a melancia quadrada também? Não. A melancia quadrada é interessante, Pedro, que o pessoal lá, acho que no Japão, eles fazem o formato da melancia quadrada por conta dela crescer numa caixa. Tutorada, né? Isso, crescer numa caixa. Então, a melancia tem o formato dela redondo, mas se você colocar ela numa caixa firme, de aço, alguma coisa, ela vai crescer quadrada. Então, isso é interessante também. Às vezes o pessoal não sabe, né? Às vezes é mais fácil pro transporte, eu imagino. E que eles colocar na geladeira também, né? Quadradinha é mais fácil. É verdade. Sobre as berinjelas, a gente tem a Ângela e a Sabelle. Uma redonda e a outra rajada, né? Você que colocou o nome nela, Thiago? Não, essa é o pessoal da Holanda que manda os nomes e o mapa que aprova. Então não é a gente que escolhe, né? Acho bom demais esses nomes. Eu também me divirto. E essas berinjelas, diferenciado da outra berinjela, aquela mais escura, ela tem um doce mais acentuado, entendeu? Um sabor não tão forte igual a outra berinjela, entendeu? Então a gente está focando muito na parte de supermercado, empórios e também restaurantes por conta desse sabor acentuado dessas berinjelas. E esse formato diferente por quê? É só para ser mais atrativo realmente? Mais atrativo para diferenciar da outra berinjela. Às vezes o pessoal porque às vezes você tem a mesma aparência, você não vai nem saber que aquela berinjela é diferente. Isso. Faz sentido, Lara, é tão fácil. Não, cara, eu fico vendo assim, olha a riqueza, né, da nossa conversa que a gente tá falando, né, de alface, berinjela, cenoura, pepino, pimentão e tudo isso. Porque assim, às vezes, Thiagão, as pessoas ficam querendo empreender no agro e acham que tem que ter 100 milhões de reais, que tem que ter um trator gigante, que tem que ter uma terra muito grande. Mas no espacinho de 500 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, você produz hortaliças que você não dá conta de vender, meu amigo. É isso mesmo. E essas que são modificadas, elas são plantadas iguais às outras. Não tem problema nenhum. Sim, não tem nenhum cuidado especial. Tem que, só em relação a isso que você falou, Lara, a gente tem que salientar em relação a isso. Não existe semente de hortaliças geneticamente modificadas, entendeu? Ótimo. Bom seria um melhoramento genético, Obrigada. Entendeu? Então, hoje tem soja, milho, que o Pedro conhece, já trabalhou com isso, geneticamente modificados. Por quê? Você bota uma bactéria no milho ou na soja lá para resistir às doenças. O gene da bactéria. A lagarta, entendeu? Então a lagarta vai lá roer a soja, o milho, então tem essa bactéria, ela vai morrer por conta disso. Então hoje não tem semente de hortaliça em nenhuma empresa geneticamente modificada, é apenas melhoramento. Só melhorada. Isso, mas por enquanto, né? Por enquanto, talvez. Futuro a Deus pertence. Então, mas ainda na parte de hortaliças, Pedro, é ainda uma barreira muito grande, porque soja e milho ainda tem a parte de industrializar, então às vezes o pessoal usa soja para ração, para alguma coisa animal, hortaliça, né? Já é direto, hortaliças, o consumo é in natura, né? Então acho que essa discussão aí ainda vai muito tempo ainda. Eu acho que ainda não é ainda mais muito perto ainda para ser uma semente ainda geneticamente modificada. Tiagão, não sei, né? Vamos ver. Você que é um cara que roda muito aí, que é a sua região aqui, Goiânia, por exemplo. Você sabe dizer mais ou menos, não precisa ser um número exato, não, de produtores de hortaliças que tem aqui na região metropolitana de Goiânia, porque a agricultura urbana também é forte, né, aqui na região. Cara, eu não tenho nem noção, cara. Eu chuto mais de 1.000 aí, tranquilamente, cara. E ainda é pouco, né? É pouco, cara, porque só de tomate a gente conhece aí uns 200. Fora alface e fundo de quintal aí, a gente nem conhece todo mundo. E vocês falam que é pouco, então toda essa produção, ela tem um mercado que absorve tudo isso? Sim. Então, aí, igual o Pedro comentou, a gente tem uma bem esperteza para falar com o produtor que está começando agora, porque a hortaliça, igual ele comentou, em relação à sazonalidade. Então, na época de inverno, que a gente fala, né, a produção vai ser maior. E na época do verão, por ser mais doença, mais chuva, mais problemas de bactéria e de fungo, então a produção vai ser menor. Então, quando o cara está começando, ele tem que saber disso, que no inverno ele vai produzir mais, vai ter mais oferta, mas o preço vai ser menor. E no verão ele vai ter mais dificuldade de produzir. Acaba que fica elas por elas. Isso. O ano todo acaba. Na verdade, é aí que o produtor... É aí que separa os homens dos meninos, né? Nessa fase. Porque o cara que sobrevive na época das águas... É o cara que tá ganhando dinheiro e é o cara que é mais... o produtor, que fica falando o cara, né? O produtor que é mais
profissionalizado, que está mais atento à questão dos tratos culturais adequados, Isso. né? E para ganhar, ter uma margem mais satisfatória, né? Então, o Pedro comentou, às vezes é melhor o produtor, né? Produzir 1.000, 2.000 metros quadrados de estufa, protegido, gastando menos defensivo, mas produzindo com qualidade, do que às vezes um produtor que está produzindo 10 mil metros quadrados no campo aberto, sem qualidade, entendeu? Na chuva. E os desafios também são muito maiores. Sim, entendeu? Tipo assim, na estufa você tem como controlar um pouco de doença, um pouco de inseto, entendeu? Já no campo aberto a dificuldade é maior. Você não tem como controlar a chuva e tudo mais. Não tem como, é imponderável, não está nas nossas mãos. Essas que é a dificuldade. Agora me conta uma coisa, como é que você chegou nas hortaliças? Que você contou aqui pra gente que desde que você se formou, você já começou a trabalhar com hortaliças. Sim. Porque quando a gente está na faculdade, tem um leque de opções. E as pessoas que a gente trouxe até aqui, que nós entrevistamos, a maioria foi levada, assim, experimentou outros caminhos, outras áreas dentro do agro e acabou chegando na hortaliça. Mas você já se decidiu pela hortaliça. Por quê? Eu entrei na faculdade sem saber o que fazer, né? Qual rumo seguir, né? Acho que todo mundo entra sem saber, né, Pedro? Tem uns que ainda não sabem nem o que é agronomia. De jeito. Nunca tinha visto uma planta antes, né? Então, depois de formado, Lara, eu entrei numa empresa que chamava IP Agrocomercial, que ainda existe até hoje, meu antigo chefe, o Marcos, e ele me colocou para fazer tanto as duas coisas, quanto soja e milho, como também hortaliças. E ele viu que eu me destaquei mais no segmento de hortaliças, entendeu? Nessa empresa. Então, eu fiquei lá nessa empresa já começando a vender, aí ele falou, Thiago, então foca mais nessa parte aí que está dando certo, está dando devia ter uma paixãozinha maior ali, porque entendeu? Se você focou mais nessa área, por isso que deu mais resultado, certo. Então eu falei, então eu vou focar no que está dando certo, né? E foi daí que surgiu o caminho, comecei a trilhar o caminho. Mas também eu sei que no meio do caminho aí você também empreendeu, né, Thiagão? Você chegou a ter uma loja também, não foi? Isso mesmo. Então a gente montou, depois dessa oportunidade que a IP abriu as portas para mim, a gente começou a crescer com a venda de hortaliças, aí depois abriu uma loja, chamava Germinar. Mas aí entrou a crise e tudo mais, os problemas financeiros, aí a loja não deu certo. Foi aí que depois que eu fiz um trabalho bom com a Rixuan, nessa loja, que abriu as portas da empresa para mim. Entendeu? Então, depois que eu me desliguei da loja, da sociedade, eu mandei um e-mail para os fornecedores avisando, né, que eu estava me desligando da sociedade, e a Rixuan me retornou chamando, falando, tem uma vaga em aberto para fazer em Goiás e Brasília. Você se interessa? Eu falei, não, na hora. E eu já conheci o portfólio de sementes, né? Então ficou mais fácil. E hoje já tem quantos anos que você já tem 5 anos já, graças a Deus. Estamos aí na batalha aí, tomando um solzinho aí, Pedro. Eu sei, muita estrada de chão. Você pegou a metade, então, né? Você está bem na metade do caminho da Rixuan, né? Porque a Rixuan tem 10 anos, então você... O Thiago é pioneiro. Entrou praticamente com ela começando, ajudou porque 5 anos é uma empresa nova. Já tinha uns outros representantes, mas aí um faturamento já bom, mas aí a gente pegou meio que ainda com poucos materiais para trabalhar na região de Goiás, né? Então a gente pegou os materiais ainda começando, aí depois a gente foi trazendo umas materiais mais tropicalizados, mais adaptados para a região. Aí começou a aumentar o faturamento. E o Thiagão, Lara, é aquele cara sabe aquele ditado que menino que não anda não vende picolé? O Thiago é o menino que anda. Ele vende muito, porque eu já esbarrei o Thiago várias vezes aí. No meio do campo, né? Visitando até alunos nossos, parceiros nossos. Quem não anda não é visto, né, Pedro? Então tem que andar, ainda mais esse trabalho que a gente faz aí de desenvolvimento de mercado, né? Às vezes a gente vê nossos colegas aí trabalhando com defensivo, trabalhando com produtos biológicos, mas eu acredito que o trabalho de semente é muito mais difícil. Imagina. Porque foliar, defensivos, outros materiais, aí você bate, você faz a aplicação lá, você já vê um resultado, né? Semente você tem que plantar, transplantar, colher, e outra, né, então demora um pouco mais. E esse mercado, cara, de horta, ele é o ano todo. Isso. Por mais que diminua na questão da época das águas, mas ele não para. Isso, é verdade. Então, é uma oportunidade, né? Não é fácil, realmente. E todas as sementes que vocês comercializam lá são todas melhoradas?
Todas elas? Então, ou tem sementes assim, você desculpa a minha ignorância, assim, sementes comuns? É uma ótima pergunta, né? Assim, sementes comuns. Tem da Rixoan, a maioria é com maior valor agregado. Então, as nossas sementes todas são com um valor agregado um pouco maior e com mais genética em relação dos concorrentes. Tem materiais muito antigos que, às vezes, o produtor faz a aquisição, mas são materiais que ainda não tem aquela semente peletizada, semente nua, entendeu? Semente peletizada, explica pra gente aí. Isso. Normalmente, antigamente, Lara, pra você entender, a semente de alface é bem pequenininha, assim, um lugarzinho pequenininho, pretinha, ó, a semente da alface. Aí, antigamente, o pessoal semeava só a semente nua. Então, antigamente, no canteiro, o pessoal fazia o canteiro e jogava a semente da alface no canteiro pra ela nascer, entendeu? Aí, o que o pessoal foi enxergando? O pessoal começou a peletizar a semente da alface. Por quê? O pessoal começou a fazer muda. Então, a cada buraquinho ia uma semente, entendeu? Então, isso facilitou muito a diminuir o consumo de semente e facilitar para o produtor. O pelletizado ele é uma pele, né? Isso. Uma pele que envolve a semente e que aí essa pele ela também tem algum tratamento de algum produto químico que vai garantir uma proteção para essa semente, né? Isso mesmo. Então ela já vem com um tratamento químico e a gente chama priming também, que ela já vem pré-germinada. Isso também já facilita também a vida do viverista. E o pessoal aceita numa boa, assim, porque eu vejo que é um produto altamente tecnológico. Tudo que a gente está conversando aqui, existe um estudo, vem essa matriz, entre aspas, assim, né? A semente vem da Holanda, é feito todo esse melhoramento aqui também no Brasil. E o produtor, na hora da escolha dele, quando ele for comprar, ele entende hoje que ele vai estar ali oferecendo um produto de maior qualidade, que ele pode também estar à frente dessas outras hortaliças, diga-se entre aspas, também comum. Então, ele entende isso, ou ainda é esse trabalho de você estar ali com o lojista, explicando, para que ele entenda, para que ele compre o produto no sentido assim, que ele se apaixone, que ele acredite nessa proposta, porque é diferente. Sim. Então, existe assim uma resistência do produtor, ou vocês estão conseguindo fazer com que ele entenda que a tecnologia ela é incrível e veio para melhorar toda a cadeia? Então, eu acredito que o Pedro, por já conhecer o mercado, ele vai entender o que eu falo. Tem vários tipos de produtor, perfil de produtor. Então, um cara que não quer investir nada, entendeu? E um cara médio e o cara que gosta de investir, gosta de tecnologia. Que olha lá para frente. Então, a gente está enxergando que a semente da Rixoan é para esse cara que gosta mais de investir, que gosta de coisa boa, de tecnologia e de produto que tem resistência mais à doença e dá mais produtividade. Então, o que acontece? Quando o produtor começa a perder muito, aí ele começa a querer procurar uma semente melhor. Aí ele entendeu? entende. Então, às vezes, a pessoa só enxerga a oportunidade quando começa a perder dinheiro, né? Verdade. Então, às vezes... Quando dói no bolso, né? Então, quando que a gente faz para esse produtor mais cabeça dura enxergar a oportunidade? Coloca lado a lado, entendeu? Coloca a nossa semente do lado da semente que você tá usando, a alface mais antiga lá, o famoso lado a lado. Vê quem vai melhor. Entendeu? Aí o cara viu lá, ó, a sua é mais cara, mas vai produzir mais. Sim. A sua perde menos com doença, então a sua vai se pagar. Tem mais entendeu? resistência, Então, vale mais a pena. É o olho do dono que engorda o boi, né? Ô, Lara, então, eu vou falar pra você, produtor é só assim. Não adianta você chegar lá e falar assim, ó, não, minha semente é a melhor. Então planta aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vê pra crer. Deixa eu ver. Aí você tem que botar do lado e você tem que avaliar, fazer... Não, você pesa, mede, tira foto. Pra provar e falar assim, tá aqui. Olha só, tá vendo? Porque se não for assim, Lara, não acredito. Não, porque é complicado, Pedro, porque tem vendedores e vendedoras, né? Tem muito cara que não tem ética, né? Que promete e não entrega. Isso, que não tem ética. Tipo assim, o cara, isso aqui vai resolver seu problema e não resolve. Então, às vezes, o cara fica com o pé atrás por conta disso. Então, tem que ter o profissionalismo e ética. São outros fatores, né? Não é só apenas o produtor que é tradicional. Sim. Existe também essa promessa de que vai acontecer e chega lá na hora... Salvador da pátria. Não existe. Saber posicionar o produto na época certa, entendeu? Então, isso aí tudo você ganha credibilidade com o produtor quando você faz a recomendação correta. Sim, e eu vejo outra coisa interessante também, né, quando você fala dessas sementes. Você tem produtos também que são gourmets. Então, que são produtos que é um mercado que está crescendo muito. Então, tanto é que a gente estava falando da alface para hambúrguer, né? Tem as hamburguerias gourmet.
Então, essa palavra gourmet está muito na moda. Barbearia gourmet. Então, as pessoas elas têm essa necessidade de consumir esse produto gourmet. Então, para o produtor que quer arriscar nessa área também, ou que quer começar nessa área também, é um excelente negócio. Que é um mercado que está crescendo e está só começando. Sim. O gourmet, quando a gente fala de alimentos assim, in natura, ele está só começando. Sim, é igual a gente estava comentando um dia numa visita com um produtor, se o cara tem um pequeno espaço de terra e a produção dele não pode ser muito grande, então o que ele tem que fazer, Lara? Ele tem que agregar valor na produção dele. Então, às vezes, em vez do cara produzir apenas a alface crespa, então o cara tem que começar a produzir uma alface que tem um valor agregado maior, entendeu? Então o cara, às vezes uma alface crespa, o cara tá vendendo aí a R$2 a R$3 a unidade. Então, às vezes uma sala nova, o cara vai vender a R$4, R$5 o pé, entendeu? Então ele vai ganhar um dinheiro um pouco maior, uma margem um pouco maior na alface sala nova, na alface gourmet. Então o cara tem que começar a enxergar essas oportunidades, entendeu? Tiagão, trazer uma curiosidade pra moçada aqui, que acho que a gente até já conversou sobre isso alguma vez, algum tempo atrás. Aqui em Goiás, Lara, você já viu que nós temos o costume de comprar alface no palito. Já vi. Eu particularmente não gosto disso, não. Você sabia que é só aqui em Goiás? Ai, que bom. Verdade, tem que mudar isso. Viu? Gente, eu tenho uma preguiça nessa alface no palito. 5 alfaces no palito. Que eu falo assim, lá em casa são 2 adultos e 2 crianças. Quem come verdura sou só eu. Como que eu levo um palito de alface pra 5 casa? 5 cabeças de alface no palito. Pra que isso, gente? Por que essa tradição? Isso aí é a tradição do produtor de Goiás, entendeu? Antigamente, na região ali também de São Paulo, São José do Rio Preto, aquela região ali também tinha muito isso. Será que é pelo transporte, pela praticidade? Eu acho que... Não, mas peraí. Vamos explicar pra moçada. Porque como o podcast tem alcance nacional, nós temos que explicar o que é alface no palito. Já viu que o espetinho que você come, o espetinho assado, não tem um palito no meio palito assim? De churrasco. É aquele palito, mas só que com 5 pés de alface enfiado no palito. É assim que vende aqui em Goiânia, tá? Aí você vai escolher a alface que você quer comer pro seu almoço, aí você tem que levar, é obrigado a levar os 5 pés. Não tem jeito de levar menos que isso. Isso aí acho que vai mudar, viu, Pedro? Tipo assim, com o tempo ainda vai demorar um pouco já, mas a parte sanitária, né, da Secretaria de Saúde, de fiscalização, tem que começar a mudar, entendeu? Então, até é mais higiênico, né? Você colocar num saquinho, tudo limpinho, do que num palito, né? Então, pode machucar a mão de alguém, pode acontecer alguma coisa. Então, acho que isso aí obrigar a dona de casa a levar 5 pés de alface pra casa. Eu acho um absurdo. Só uma cabeça de alface americana tá ótimo. Então, acho que com o tempo, acho que ainda vai mudar essa cultura goiana. Eu acredito também que até a comercialização de frutas, verduras e legumes, ela vem mudando. O coronavírus veio aí também, essa doença veio para mostrar essa coisa de ficar pegando. Sim. Porque se a gente for parar para pensar, tirando até essa pandemia que nós vivemos, é anti-higiênico. Você não sabe de onde que a pessoa veio, o que ela estava fazendo. E ela tá lá, usa até quebra a pontinha. Metendo a mãozona lá. Né? E tá mexendo lá, tudo bem, que é feita uma higiene em casa. Mas mesmo assim, são ali produtos que são passados por várias mãos. A maioria são expostos ali o tempo todo. Mas a gente percebe também que em áreas do supermercado já tem gôndolas especializadas que o produto está embalado a vácuo, que ele é um produto diferenciado, que ele está ali bonitinho. Um expositor gelado. Um expositor gelado, exatamente. Mas eu acredito que em poucos anos, essa coisa da gente ir lá, pôr a mãozona lá, ficar escolhendo, eu acho que isso vai mudar. Porque existe algo que regulamenta isso. Sim. Que isso hoje é permitido. Né? Todo mundo pôr a mão, cai no chão, vai lá e devolve para a gôndola. Mas eu acho que isso tem que mudar também. Ou vocês não vem essa problemática? Não, a gente veio, até por conta da pandemia, isso acelerou, viu, Lara? É bom você ter comentado isso. A gente teve estudos aí dos órgãos aí, do pessoal da BCZEM, do pessoal que mexe com semente de hortaliça, e outras cadeias de supermercado também, enxergaram isso, que a pandemia acelerou esse processo de processados, entendeu? Tudo embalado. Esse processo de processado? Isso, sala nova embalada, alface embalada, essa parte dos produtos snack, né, mais convencionais, mini melancia, aumentou muito o consumo, entendeu? Então, a pandemia mudou o hábito de muita gente, entendeu? Então, acho que isso aí vai mudar cada dia mais. E sem falar também que a gente ganha em higiene, ganha também, não perde a qualidade do produto quando ele vem embalado, porque quanto mais manipulado, vai machucando, porque são produtos sensíveis. Vai abrindo ferida, né? Exatamente, portas de entrada. Então você tem um produto com mais qualidade e acaba que o próprio produtor
E o supermercado, a mercearia, acaba ganhando mais também e perdendo menos, eu acredito. Posso estar errado no que eu estou falando, mas é como eu disse, quanto mais você manipula o produto, tá toda hora lá, tira, põe, aperta, eu acho que ele vai ficando mais danificado e acaba que às vezes era um produto bom, que você acaba descartando. Agora, quando você tem tudo ali processadinho, bonitinho, eu acho que dura mais. Sim. E é mais higiênico e você pode acrescentar um valor a mais. Valor porque agregado você maior. Colocou ele ali Cuidado maior, processado. Hoje em dia também o pessoal já está começando a usar os plásticos que tem a troca gasosa, entendeu? Então esse plástico, a durabilidade do pós-colheita das verduras é maior. Entendeu? Então, um plástico veio importado. Para beneficiar isso, também. já tem um plástico importado já, que essa taxa de respiração, ela tem microfuros nos plásticos que tem. Já vi. Entendeu? Às vezes você já deve ter reparado que o plástico que o pessoal usa começa aquela borrinha de água, né? Então não tem a respiração do fruto ou da verdura. Não tem a troca com o ambiente. Isso, entendeu? Então, esse plástico novo que o pessoal tá vendo, essa tecnologia, tem uns microfuros que conseguem fazer essa troca gasosa. Parece um plástico crespo. Quando você passa a mão bem pequenininho, assim. entendeu? Então isso aí também já é uma tecnologia que o pessoal está usando, tecnologia de embalagem. Não só a câmara fria, igual a gente comentou, do transporte da fazenda por supermercado. Então o pessoal já está usando também a tecnologia de embalagem. Tem produtos que você nem compra sem embalagem, igual a alface americana. Você só compra ela embalada. Você não encontra mais. Só a cabecinha fechada. Só a cabecinha fechada. Mas eu tenho notado que ela está cada vez menor. Brócolis também. Hein? Será que é mais a época. Eu ia falar ela tá desse tamanhozinho. Não, você vai ver que lá para março, abril, quando começar o inverno, ela vai estar maior. Porque eu falo assim, eu acho que eles devem arrancar tantas folhas até entregar um bom produto que você come assim, ó, só aquelas folhinhas bem jovens. Você vai reparar que lá para março até setembro, ali na época do inverno, que tem menos chuva, ela vai ficar bem maior. Ou alfacezinha cara também, viu? Também é saborosa, mas é muito cara. Poxa, Thiagão, você deu uma aula pra gente aqui, cara. Realmente foi um episódio fantástico, viu, Lara? Foi muito demais. bom, com diversas curiosidades. Além das curiosidades, tratamos de coisas super simples também, igual a gente falou até mesmo do melão. E é um assunto que está na mesa do povo brasileiro. Diariamente. Né? Ele está diariamente. Então, quando a gente tem essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse alimento que nos sustenta todo dia, isso não tem valor, não tem preço. Muito obrigado pela sua disposição. Foi muito legal o nosso bate-papo. Estou bastante feliz. Obrigada. Obrigado aí pelo Pedro, por você, pelo convite, né, da Agro2, e estamos à disposição. Sempre e quem quiser encontrar o Thiagão nas redes aí, a Rick Zuan, como é que faz? A Rick Zuan também tem Instagram, é Rick Zuan Brasil. Mas, peraí, só letra pra turma... RIJK ZWAAN. Rick Zuan Brasil. Rick Zuan. Isso, @Rick Zuan Brasil. E o meu é @Thiago Shiba também. Que puder ajudar aí, alguma pergunta, algum questionamento que não questionou aqui, não foi respondido aqui na entrevista, estamos aí para ajudar. Encomendas para todo o Brasil aí, quem quiser. É isso mesmo, e-commerce da Rick Zuan aí, ó, alface Lalique, a linha Snack. Isso, a gente tem o e-commerce da Rick Zuan, tem as revendas parceiras aqui também em Goiás, o que puder ajudar aí com a semente, pode contar com a gente. Tiagão, uma última perguntinha aqui, só para atiçar a moçada. Se você puder falar, né, que eu não sei se você vai poder falar aqui na gravação. Se não puder, não tem nada não. O que vale uma lata de semente de alface hoje? Só pra gente ter uma noção. Aí vai depender muito da variedade, né? Uma alface sala nova é uma alface bem mais cara do que uma alface crespo, entendeu? Então, aí fica a curiosidade do produtor entra no pesquisar no site. Lá, no site, vai ter que entrar lá e perguntar pessoalmente. Isso mesmo. Show de bola. Lara, e como é que faz pra te achar nas redes? Bom, o meu tá facinho, gente. Tô lá no Instagram, é @larabrito.real. Espero vocês lá também. E o seu, Pedro? O meu é @porpedromaia. Então você também tem que seguir o nosso Instagram, que é o @portalagro2 nas redes. Exatamente. Pessoal, foi um prazer estar aqui em mais um episódio aqui do podcast. Um beijo grande para vocês. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.